ex-primeira-dama e mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Letícia, de 66 anos, teve morte cerebral na semana passada em razão de complicações causadas por um AVC hemorrágico. Desde a internação da ex-primeira-dama até o anúncio de sua morte, as redes sociais e os espaços de comentários dos sites de notícias foram palco para muitos comemorarem a tragédia da família Silva. Na opinião de Aurélio Mello, professor de psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, muitas pessoas catalisam os sentimentos que tinham e culpam a família de Lula por isso. Não existe uma justificativa para que alguém celebre a morte de outra pessoa, mas o que as pessoas estão fazendo é expressar um ódio por uma figura pública que pode ter supostamente o prejudicado. Essa comemoração mórbida é uma expressão de ódio, de intolerância e de falta de ética, segundo o professor. Mas não precisamos ser psicólogos para enxergar o óbvio. É inevitável controlar os pensamentos e sentimentos. No entanto, é possível controlar o que será compartilhado nas redes sociais. E esse é só o começo do assunto de hoje do Conversa Aberta com Delma Bate. Muito bem, então o assunto do Conversa Aberta deste mês com a nossa querida Delma Bate é justamente sobre a intolerância. Delma, tudo bem com você? Tudo na paz, graças a Deus, sem intolerância, por favor. Bom. Seja bem-vinda novamente ao Conversa Aberta. Essa questão da intolerância, dessa deflagração de ódio nos dias atuais, principalmente nas redes sociais que a gente tem visto, me deixa particularmente muito incomodada. Né, sem defender A nem B, a questão do que eu venho observando em várias áreas, né? Não só na política, mas na questão de comportamento, de preconceito, na questão racial, na questão religiosa, né? De opção sexual também. Nós não somos obrigados a concordar com tudo, né? É óbvio. Sim. Nós temos o nosso posicionamento, mas daí a você emitir um juízo de valor mais ou menos agressivo tem uma grande diferença, né? Sim. Nesse caso recente, bem atual, que foi o falecimento da ex-primeira-dama Marisa Letícia, Delma, acendeu a luz da intolerância e ódio das pessoas, né? Quando a doença ou a morte deixam de impactar ou de impor respeito em uma civilização, o que isso significa? Olha, basicamente a perda de valores, né? Porque quando você perde os valores pelo aquilo que é demais, assim, sensível no ser humano, né? Que é a complacência, você se sentir assim, puxa, né? Alguém morreu, alguém está sofrendo por isso, ela tem uma família, tem filhos, aquela pessoa tem que ser respeitada, não importa o que é que permeia aquela situação, que está no entorno daquilo tudo. E isso é uma perda de valores significativa, porque quando você ataca, até com requinte de crueldade, né? Porque ali te vê, não importa se ela morreu disso, ainda bem que morreu, não sei o quê. São palavras e muito fortes para ser ditas, sabe? Eu acho que a gente está passando um pouquinho do ponto. Eu acho que o bom senso está faltando muito. Está faltando muito bom senso porque se perde os valores. A gente olha para o país, não só para o nosso Brasil, mas vê como um todo, né? O mundo todo está passando por um momento muito grave, de crise mesmo de valores. Né? Não se tem mais esse bom senso de conter as palavras, a agressividade está sendo muito exposta, assim, em redes sociais especialmente, né? Porque a gente vê na mídia, fora dela, com violências, com roubo, aquela pessoa que não está acostumada a ver isso, né? Pensa, meu Deus, a criança vendo isso fala, o que eu vou aprender com isso? Que mundo estou vivendo? Vai crescendo. A gente ensina, nós somos assim modelos para os nossos filhos, né? E nós vemos quando aconteceu isso com a dona Marisa Letícia, aliás, perdão, o Lula falando, né, ali tudo. Ele canalizou a dor dele pegando um todo. Ele foi falando daquilo que estava incomodando ele, que era a Lava Jato no momento que incomodava, que era outras coisas que o incomodavam, então ele discursa e fala da dor dele, da maneira dele. Ele está expressando a dor dele daquela maneira. E é preciso que se respeite isso, porque
Você acha que foi um comportamento... Aí é que tá, né? Aí a gente começa a falar dos achismos, mas cada um tem uma opinião, né? Muitos condenaram, porque o que seria um momento de silêncio, de dor para muita gente, talvez ali ele usou o momento para discursar, para defender a memória da esposa, enfim, há inúmeras situações que a gente poderia aqui falar ou defender. Mas é um momento difícil em que talvez... Normalmente as pessoas se calem, né, deem vazão à dor, né, e não usam para vociferar ou para deixar a coisa mais inflamada. Ele usou. Você, do ponto de vista aí, de quem trabalha, né, justamente essa área da psicologia, está dizendo que ele usou, ele canalizou a dor para fazer isso. Né? Outras pessoas não entendem. Mas assim, talvez o ponto disso tudo que a gente esteja conversando é exatamente isso. Então, respeite. É entender, na verdade é entender por que ele fez isso. Pois é, por que leva uma pessoa a fazer o que ele fez, no caso? Você faria? Outra pessoa, será? Acho que eu não faria isso. Será que não? Quando morre um cantor, a pessoa canta a música dele, expressa a música, aí fala, não tinha muito... Era uma figura pública, Uma figura pública. Eu não tinha muito... Ele tinha os amigos, tinha uns problemas com alguma pessoa, também aquele outro brigou. E aí, como é que foi a tua briga com aquele cara que não sei o quê? Volta toda aquela coisa que a pessoa viveu ali. Quando é um cantor, quando é uma figura pública, que teve algum probleminha. Isso vem ao ar, isso vem à tona. Então, as pessoas, elas canalizam para tudo, jogam tudo lá, fica tudo muito grande. A dimensão, ela é... Né? Certo. Nesse momento que Lula faz isso, me pareceu que é canalizando toda a frustração, a dor, o cansaço da mídia. Ele quer falar, ele quer expor. Ele expõe a dor dele daquela maneira. É o jeito que ele encontra. Ele sempre faz isso. Por que há tanta... Seria diferente agora. Ele é assim. Então, tem que entender que é o modus operandi da pessoa. A pessoa age assim. Não que você tenha que concordar, né? Não, mas você entende. Eu entendo que é assim. Essa questão que a gente está abordando aqui, da forma como as pessoas expressaram, a gente está usando o exemplo da ex-primeira-dama, porque é recente, mas igual ela, existem inúmeras situações, a gente vai comentar daqui a pouco aqui, a questão também de preconceito daqui a pouco, mas essa falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, Delma, você acha que é o único motivo que leva alguém a sentir prazer ou a se satisfazer com a dor, com a tragédia alheia? Então, a falta de empatia, sim, mas não só. Né? Porque a gente olha hoje para a nossa sociedade, do modo geral, da forma que estamos vivendo no mundo todo, há uma intolerância generalizada, com negros, com tudo, né? Com quem não é do nosso país, porque tudo ficou muito complicado. Né? Nós vemos os governantes sem muitos escrúpulos, né? Em falar coisas e fazer coisas, né? Nós vemos assim que os valores estão muito deturpados. É muito roubo, muita agressão. Aí nós vemos esses dias agora na televisão as casas, né, as lojas sendo invadidas. No Espírito Santo, no Espírito né? Santo, aquela invasão, as pessoas invadindo, porque não tem polícia, então eu posso fazer tudo. Espera aí. Quando ninguém está vendo, eu posso roubar então? Isso é perda de valores. Isso é perder totalmente quem você é, como você é. Ou nunca teve, não perdeu porque nunca teve também, né? Porque como é que alguma pessoa que tem valores, de repente, passa a não ter mais de uma hora para outra? Que fenômeno acontece? É isso que eu queria entender, Delma, porque você tocou num assunto bem muito certeiro. Como que para, Você olha para o seu governante, você olha para aquela tríade que deveria ser o suprassumo do teu país, né? Aquela autoridade maior, e você vê uma podridão, você vê uma ausência de valores total, você vê as coisas mais baixas que poderia haver. E aí? E aí? Como que você... Não justifica, nós não estamos dizendo aqui que justifica. Não, nada não justifica. Mas o que leva, pensar, o que leva o ser humano a agir dessa forma? Vamos pegar um exemplo simples. Exemplo simples assim. Quando acontece um estupro, por exemplo, ali, uma coisa horrorosa no meio da rua, um estupro, um fenômeno muito violento, e as pessoas se revoltam tanto que estão em volta, que elas vão lá e querem matar o sujeito que fez isso. O linchamento, né, que ainda acontece. O linchamento se dá por várias pessoas. Então, um grupo que se junta, porque divide a responsabilidade. Eu não matei, nós fizemos justiça. Nós estamos vivendo uma guerra silenciosa.
na verdade. Eu olho para o nosso Brasil dessa maneira. Estamos vivendo uma guerra silenciosa onde nós estamos vendo polícias que não são bem remuneradas estão abandonando as ruas. Por outro lado, nós vemos o exército indo para tomar conta. E o exército se colocando em presídios, se colocando nas ruas, se colocando nas cidades, se colocando em pontos estratégicos. E as pessoas não se dão conta que nós estamos vivendo uma situação muito nova. Ou quem sabe, voltando a viver aquilo que nós já vivemos. Né? Estamos indo para uma guerra civil, será? Ou não? A gente precisa fazer essas pontuações, esses apontamentos. Você acha que essa intolerância geral, ela também inflama tudo isso? A gente está falando da questão política, religiosa, mas tem também a questão racial, né? A gente estava comentando aqui agora há pouco a questão da adoção do ator Bruno Gagliasso e da modelo Giovanna Eubank, né? Uhum. Com aquela coisa fofa, maravilhosa que é a filha deles, né? A Titi. E a menina sofreu verdadeiros atentados verbais na internet. Foi uma agressão muito, muito grande. A gente não entende o que leva uma pessoa a fazer isso. E é uma intolerância também que passa a ser incompreensível. O que motiva, né? O que está acontecendo com o comportamento humano, com o comportamento do brasileiro, para se tornar tão agressivo, principalmente nas redes sociais, onde se tem uma falsa imagem, uma falsa impressão de anonimato, que não vai ser punido, né? E, na verdade, isso a gente sabe que é irreal, porque as pessoas são identificadas e pagam, punidas, né? Criminalmente por isso. Bem, na verdade, assim, eu olho para isso de uma maneira que estamos caminhando numa fase, numa época em que tudo pode. Eu posso tudo. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu posso ir e voltar. Eu tenho meus direitos. Deveres a gente nunca fala que tem, né? Eu tenho os meus direitos. Eu tenho os meus direitos de fazer. Eu posso ir, eu posso voltar, eu posso pintar, eu posso fazer tatuagem com um animal estranho no meu rosto, não tem problema. E está tudo bem. Eu quero ser aceito. Mas eu não aceito ninguém, né? Então, como eu posso tudo, a gente vê o que está vendo aí. A intolerância com crianças, que é um absurdo, é um crime hediondo aquilo ali, porque uma criança, como que vai fazer isso com uma criança? Porque a cor dela é diferente? O sangue não seria, de repente, igual ao nosso? Igual ao de todo mundo? Nós somos iguais. Se ela tiver que passar por uma dor, é a mesma dor que todo mundo vai passar, é uma dor. Então, não tem razão de existir esse tipo de preconceito com crianças, com os velhos, com a doença, preconceito em relação à doença, ao cadeirante. Intolerância com os mais velhos. Intolerância de casa, às vezes, né, Delma? Sim, a intolerância na rua, que é um absurdo. Você não tem mais como você andar na rua, é um perigo. Trânsito. Eu ouvi um senhor essa semana me dizer que tem medo de andar na rua. Eu sou velho, eu tenho medo de andar na rua. Porque para velho é perigoso. Porque eles estão se aproveitando, porque nós somos mais lentos, nós não temos tanta agilidade. Eu tenho medo de ir no banco determinada hora, porque lá se reúne uma galerinha e é perigoso. Eu tenho medo de parar no sinal vermelho, porque é perigoso. Nós estamos vivendo numa situação em que dentro de casa é a nossa cadeia. Né? Nós temos que ficar fechados. Porque não se tolera mais nada. Quanto mais a gente parece que vai evoluindo, parece que evolui. Estamos em 2017 e nós vemos essas atrocidades. É de se pensar que voltamos para a era da... Muito primitivo tudo muito isso, primitivo, né? Extremamente primitivo. Muito primitivo, e aí é que está. Por conta dessa coisa que eu posso tudo eu posso, eu tenho meus direitos, eu posso fazer o que eu quiser. Então, as crianças vão crescendo e nós temos os adultos de hoje desse jeito, fazendo o que querem e dando esses exemplos para as nossas crianças, que é a intolerância, é o preconceito, é aquelas palavras tão agressivas na internet que a gente olha. Não se tem mais um respeito e um valor. Se você é o exemplo na tua casa, se você é o exemplo para as pessoas, se você dá esse exemplo, você vive, a tua realidade é de tolerância, de respeito, de valores, de cumprimento de regras, de deixar o outro passar na sua frente, no trânsito, não é o fim do mundo. Dê o sinal. Você tem aquela setinha lá, sabe, que liga para a esquerda e para a direita, que não funciona. Vem no carro, sabia? Que lá é importante ligar. A maioria não usa essa coisa que está lá. É verdade. Não é só um acessório para embelezar, para dizer que ficou vermelhinho, que lá funciona. Porque o pedestre, ele tem que saber para onde que é que você vai virar. Ele não sabe para onde você vai virar. Ele vai começar a ficar meio perdido no trânsito. E os acidentes acontecem.
Então, dê a seta para a direita, dê a seta para a esquerda. Você vai parar? Aperta naquela setinha que é de emergência lá, que você vai parar, porque tem alguém na frente, senão o outro vai bater em você. Seja tolerante, seja... Eu acho que isso é importante, exercitar aquilo que a gente aprendeu. Ficou muito claro é que a gente precisa rever muitos conceitos, valores e praticar mais a paciência também, né? Delma, muitíssimo obrigado por sua participação. Tenha uma excelente semana, viu? Você também. Obrigada, Soraya. Obrigada a todos. A gente vai ficando por aqui nesse bloco, mas no último bloco tem editorial de moda e beleza para você. Novidades de verão ainda e meia estação da Nega Bacana. É rapidinho, eu volto já já.